Olá, seja bem-vindo novamente. Hoje é a nossa 33ª aula aqui do curso e o assunto de hoje é método do intervalo fechado. Em aulas anteriores nós vimos aí, que dado uma função contínua definida no intervalo fechado, essa função sempre assume um valor máximo e um valor mínimo. E nós vamos ver nessa aula um método, que é esse aqui, método do intervalo fechado, que nos permite, determinar com clareza qual é o maior valor assumido pela função naquele intervalo e qual é o menor valor assumido por ela. Tá ok? Vamos lá então? Bom, vamos ao método então, O que diz o método do intervalo fechado? Ele diz o seguinte, que para encontrar os máximos globais e os mínimos globais de uma função contínua f no intervalo fechado AB, primeiro nós devemos encontrar os valores de f nos valores críticos dentro do intervalo aberto. Porque, como nós vimos aí em aulas anteriores, os candidatos a máximo e mínimo com certeza estarão aí nos valores críticos. Bom, mas como a função está definida aqui, dentro do intervalo fechado aqui, nós precisamos também determinar os valores dela nos extremos, determinar o f de A e o f de B. Portanto, aí nós teremos todos os candidatos a máximos e mínimos. Por quê? Porque nós vamos estar com os valores de f avaliada nos valores críticos e os valores de f também nos extremos. Tá? Então, depois é só comparar todos os valores obtidos e o maior dos valores vai ser o máximo global. O menor dos valores vai ser o mínimo global ali dentro. Tá ok? Bom, eu separei aqui alguns exemplos para a gente aplicar esse método. Exemplo 1. Determine o valor máximo global e o valor mínimo global de f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1 no intervalo fechado que vai de menos meio até 4. Tá? Veja, aqui nós temos uma função contínua, definida no intervalo fechado, então nós sabemos que ela assume ali dentro, um valor máximo global e um valor mínimo global. Bom, então vamos aplicar o método do intervalo fechado. Nós precisamos determinar aí os valores críticos dessa função. Derivando e igualando a zero, a derivada dessa função vai ser o quê? 3x² menos 6x. Isso aqui vai ter que ser zero. E daqui, se a gente coloca 3x em evidência, vai ficar 3x que multiplica x menos 2, e daí a gente chega que o x tem que ser 0 ou o x tem que ser 2. Bom, nesse caso, como f é uma função polinomial, não existirá nenhum valor de x aqui no intervalo aberto de menos meio até 4, onde a derivada não exista. Portanto, os únicos valores críticos da função vão ser os valores de x que anulam a derivada. Nesse caso, 0 e 2. Então, os valores críticos de f serão 0 e 2. Aí eu vou, então, avaliar f em 0 e f em 2. Jogando 0 aqui, 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado dá 0, mais 1 dá 1, está aqui. Se você jogar aqui 2, vai ficar 2 ao cubo, que é 8, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes menos 3, menos 12, menos 12 mais 8 menos 4, mais 1, menos 3. Está aqui então. Peguei os valores críticos da função e avaliei a função nesses valores críticos. Tá? Bom, agora o último passo aí é avaliar a função nos extremos do intervalo. Então nós vamos fazer o f de menos meio, jogando x igual a menos meio aqui, se você fizer essa continha, você vai ver que dá 1/8. E o outro extremo, f aplicado em 4, que se você jogar aqui e fizer essa conta, você vai ver que dá 17. E o último passo do método intervalo fechado é comparar todos esses valores, ver qual é o maior e qual é o menor. Aqui no caso, nós temos 1, menos 3, 1/8 e 17. Nós vemos, portanto, que o maior valor assumido é 17, então o máximo global de f, nesse intervalo é f de 4 igual a 17, e o menor valor é menos 3, então o mínimo global de f nesse intervalo é f de 2 igual a menos 3. Então é bem simples aplicar o método,
nós precisamos determinar aí os valores críticos da função dentro do intervalo aberto, avaliar a função nesses valores, depois precisamos avaliar a função nos extremos, comparar os valores correspondentes, o maior valor é o máximo global e o menor valor é o mínimo global, ok? Segundo exemplo, né, seja f de x igual a x² mais 2x mais 1, definido aqui no intervalo fechado, né, menos 2 até 0. Bom, e a pergunta é, a função f assume valor máximo global e mínimo global? Nesse caso, nós sabemos que sim. Por quê? Porque ela é uma função contínua definida no intervalo fechado. Inclusive, nós vamos determinar aqui qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo global, utilizando o método do intervalo fechado. Bom, para determinar os pontos críticos, então, a gente deriva a função, derivada dessa função que vai dar 2x mais 2, está aqui, né? Para saber os valores críticos, nós vamos pegar a derivada aqui igualar a zero. Então, 2x mais 2 igual a zero implica que o x é menos 1. Novamente, como essa função é uma função polinomial, no intervalo aberto de menos 2 até 0, não vai existir nenhum valor de x para o qual essa derivada não existe, tá? Então, o único valor crítico dessa função é x igual a menos 1. Aplicando f em menos 1, né, nós vamos fazer a continha aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos 2 mais 1, menos 1, mais 1, 0, está aqui. Tá? Se você agora aplicar, né, a função nos extremos, f de menos 2, né, vai ser o quê? 2 vezes menos 2, menos 4 mais 4 daqui, vai dar 0. 0 mais 1 dá 1. F de menos 2 é 1. E aplicando aqui no outro extremo, que é o 0, f de 0 vai ser 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 1, que também dá 1. Agora é só nós compararmos, né, esses três valores aqui, né? O 0, que é a imagem, né, do valor crítico menos 1, o f de menos 2, que deu 1, e o f de 0, que deu 1. O maior valor assumido, então, é o 1. Né? Então, 1 é um valor máximo global, ele é assumido tanto em 0 quanto em menos 2. E o valor mínimo global é 0, e esse valor mínimo global é assumido em menos 1, que era o nosso valor crítico aí. Ok? Então, não tem segredo, pessoal. Bom, essa aulinha de hoje é uma aula mais tranquila, né? Uma aula mais rápida, só para falar mesmo do método. E eu vou deixar aqui esse exercício para que vocês façam, né? O exercício pede para mostrar que o único valor crítico, né, dessa função quadrática aqui, ax² mais bx mais c, é x igual a menos b sobre 2a, tá? E, além disso, né, se I é um intervalo fechado dessa forma, né, de tal maneira que I contém menos b sobre 2a, é possível, então, afirmar que f assume valor máximo ou mínimo global em I? Justifique sua resposta. Um exercício bem simples, né, que vai usar alguns conceitos aí, né, da aula anterior, né, que diz respeito a valores críticos, e também dessa aula aqui, que diz respeito ao método intervalo fechado. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.